Olha, é o Galdério. As tradições gaúchas. Sim. Tu tens até um livro, que é uma reunião de artigos teus a respeito desse tema. Tu acaba assumindo uma posição muito interessante, não é que tu sejas contra, é que tu denuncia naquilo um passado morto. A questão é, para mim, com a visão do historiador, com uma brincadeira. Tucídides é o maior historiador do Ocidente, ele escreveu a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi Atenas e Esparta, de 429 até 404, quando Atenas é ocupada por Esparta. E Tucídides escreve, são um livro de 600 páginas, só existe uma edição esgotada pela Universidade do Brasil. E quando eu li Tucídides, isso há uns 25, 30 anos atrás, eu disse, finalmente alguém com quem eu concordo, com quem concorda comigo. A questão é, a história é simples. A história é simples. A questão do Rio Grande do Sul é uma história completamente simples para quem conhece a história do Rio Grande do Sul. Há uma ocupação já existente pelos nativos, há uma introdução de uma instância que transitava entre os dois impérios em conflito, os que ocupavam a América, que é a Igreja, e há a destruição dessa experiência pelos dois impérios unidos, e a partir daí simplesmente há a reocupação agora pelos portugueses, a partir de então. Bastante diferente do que ocorreu na Argentina. No Rio Grande do Sul, portanto, não existiu nenhuma sociedade intermediária entre, tirando a sociedade missioneira, isso é só ler Saint-Hilaire, não precisa ver outros, basta ler Saint-Hilaire. Não existiu uma sociedade intermediária, ao contrário do que ocorreu até certo ponto na Argentina, na Pampa, que existiu por breve período uma sociedade intermediária miscigenada. No Rio Grande do Sul não houve isso. Isso nunca existiu. Existia a sociedade nativa, os nativos, as várias tribos. Existia uma tentativa, o reducionismo, né? Reducionismo agora no sentido de reduzir, reunir, né? Reduzir, daí que vem as reduções. Existiu essa tentativa foi destruída. E o território foi todo ocupado por portugueses. Simples. Gaúcho nunca existiu. Não existiu como ao contrário da Argentina. O gaúcho é uma entidade até certo ponto, basta ler Hernández, Martín Fierro Hernández era um senador, né, da República Argentina, né? Não era um gaúcho. Mas, em ler a história da Argentina, houve lá uma sociedade intermediária no sul, entre a sociedade nativa, principalmente araucana, os araucanos, e a sociedade de ocupação posterior a partir do general Roca, em 1890. Lá, realmente existiu ao longo de, talvez, ampliando ao máximo, 90 anos, 100 anos. Realmente existiu na Pampa. No Rio Grande do Sul não existiu, isso é histórico. Não existiu isso. Então aqui nunca houve, por exemplo, basta ver, nunca houve uma sociedade historicamente, objetivamente, que pudesse ser considerada uma miscigenação de nativos com europeus. No Sul não existe isso. Absolutamente. Vai na Bolívia é diferente. Os crioulos, vai no Peru é diferente, vai na Colômbia, determinadas regiões é diferente. Aqui não tem existido isso. Isso é história. E o que acontece? Como eu conhecia, como li os livros certos, inclusive o brasileiro Saint-Hilaire, o livro do direito, eu começo
que não contar essas histórias, etc. Eu não tenho nada contra isso, contra aquilo. Tanto que aquele artigo, aquele ignorantes que escreveram coisa no jornal, que eu publiquei no meu livro, participei, né? Para mostrar a ignorância. Eu tinha louvado o Jaime Caetano Brown, porque ele é ao lado claro, o meu estilo, para chamar a atenção, eu tenho estilo, eu não posso deixar que o leitor durma enquanto lê meu artigo, né? Isso é o anti-jornalista, isso é o anti-publicista. Eu não tenho culpa se os ignorantes não continuem ou continuem no inteiro. O Jaime Caetano Brown foi um dos poucos, talvez o único, se nós ignorarmos Ramiro Barcelos, do seu poemeto campeiro, Antônio Chimango, que é uma sátira, que é caracteristicamente uma sátira, que é, hoje diria uma gozação, sátira clássica. Né? Se nós ignorarmos que é uma sátira e não uma criação artística no sentido ficcional ou lírico, mas é especificamente uma sátira, uma crítica política. Se nós ignorarmos Ramiro Barcelos, por ser exatamente isso, que é uma grande sátira, os únicos dois autores que com algum nível, um muito mais, outro um pouco menos, não por uma questão de gênio, mas por uma questão de formação, de gênio no sentido de competência, o Caetano Brown era realmente falsamente competente, na mesma metade com o barriga, um tal de bacanata e fazia rima do meu nome. Ele foi Simões Lopes Neto, e ele, que alcançava, que utilizando o léxico e a temática pastoril, alcançaram um nível que não é o caso de Érico Veríssimo, que é outra questão, que é de Ciro Martins, que é outra, eles não utilizam o léxico pastoril, o léxico campeiro. Foram os dois únicos que atingiram um nível de percepção da realidade humana superior. Foram os únicos dois que, utilizando o léxico campeiro, o léxico pastoril da sociedade pastoril, o léxico e a temática, foram os únicos dois que atingiram. Por exemplo, Thomas, ele não tem, Jaime Caetano Brown teve uma formação reduzida inicialmente, digamos assim, ele depois estudou, veio a Porto Alegre, ele produziu alguns poemas que são extraordinários. Um deles, por exemplo, está a nível de qualquer dos grandes produtos líricos, eu não diria assim, dos maiores, que é, por exemplo, aquele da Cemitério de Aldeias, em que ele fala que todos se igualam no final. Ele produziu algumas peças, mas voltando, e essas pessoas não entenderam, não tem nada a ver. Não interessa, a arte é outra coisa. O que voltando ao que eu estava dizendo, essa sociedade não existiu. Eu entro em Porto Alegre, caio, saio do mato, vivo 11 anos dentro da igreja católica, científico, clássico, ginásio na época, clássico, científico no Conceição, que é o Rosário daqui, em Passo Fundo, mas eu pertencia a uma congregação, nunca fiz estudo, não tinha nem nada, comecei a vida jornalística em Passo Fundo, onde, aliás, em 64, 65, como era em todo o Rio Grande do Sul, o CTG lá, o Miranda, era ridicularizado por todo mundo. Era visto como coisa de grosso, em 60 e poucos, em todo o Rio Grande do Sul. Que ano é esse? 63, 62, 64. Aí eu entro, caio em Porto Alegre, de uma hora para outra me torno, relativamente conhecido, etc. Ninguém sabia de onde eu tinha vindo, muito menos eu, né? Só depois eu vou descobrir. E eu começo a ler, e aí começo a ver que tinha gente que dizia que tinha existido uma sociedade miscigenada no Rio Grande do Sul. Isso não existiu, historicamente isso não existe. Isso não existiu no Rio Grande do Sul, uma sociedade miscigenada. Os que existiam foram os jesuítas, destruída a experiência missioneira, jesuítica missioneira, os portugueses ocupam, e ponto final. E a sociedade que se forma é uma sociedade daquilo que se chamaria aristocracia rural.